E como que surgiu aí esse interesse, esse chamado aí para atuar na área médica? Como que você sentiu, poxa, eu preciso atuar nessa área, pois é o que me move? Qual que foi o despertar do Alan aí para essa questão? Cara, eu acho que todo mundo assim já falou alguma vez na vida que quando crescesse queria ser médico. Né? Se você pegar toda criancinha ali, pelo menos uma vez, normalmente ele já falou ali que queria ser médico. Eu falava isso também. Quando não é a criança, é os pais da criança. Também, né? tem essa também. Vai ter que ser médico. Então, assim, eu desde pequeno eu falava que eu queria ser médico. Na verdade, minha mãe, se ela estiver assistindo, ela vai desmentir que a primeira coisa que eu queria ser mesmo é que eu queria comprar uma Kombi e vender picolé. Pô, mas por que disso? Pô, era doido com picolé. Falei, eu vou comprar a Kombi para vender o picolé, mas na verdade a minha ideia era comer os picolés todos, né? Não era vender o picolé, né? Mas depois sim, desde pequeno, a questão de vontade mesmo de ser médico e com o tempo também, com a adolescência ali, com os estudos, essa vontade veio aumentar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito focada assim na questão de estudo. Nunca fui CDF, assim, aquela pessoa que fica só estudando e tal, não. Gostava de brincar com meus amigos, gostava de sair e tal, mas eu era focado. Se eu tivesse um foco ali para fazer aquele concurso, para fazer aquela coisa ali, eu fazia. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 11 anos de idade, o pessoal falava muito do Colégio Tiradentes, não? O Colégio Tiradentes ali no Santa Teresa, não, muito bom e tal. Só que lá era só para filho de militar. Meu pai não era militar. E só que no Tiradentes sempre sobravam umas vagas para você. Aí, por exemplo, entrou todos os filhos de militar, sobrou vaga, agora faz um concurso para quem não é filho de militar. Eu com 11 anos de idade, eu fui lá, peguei o programa da prova, estudei sozinho e fui lá e passei na prova. Que bacana. Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive facilidade para estudar e tal, mas eu acho que é muito questão de foco também. E a questão da medicina, realmente, desde pequeno eu sempre tive vontade e com o passar do tempo a vontade foi aumentando até eu fazer o vestibular mesmo. Que bacana. E você chegou a formar, foi pela Universidade Federal ou particular mesmo? Não, na verdade é o seguinte, quando eu formei o terceiro ano, eu fiz o vestibular, normal, né? Ciências Médicas e Federal aqui. Aí não passei. Aí, isso eu tinha 17 anos. O normal era o quê? A gente fazia o cursinho na época, tinha Pitágoras, Promove, né? Eram os famosos ali, nem existia esses novos de agora. Tinha esses cursinhos e o normal era você fazer o ano inteiro para fazer o vestibular no final do ano. Aí eu já dei aquela assim, falei, pô, não tem vestibular de Federal e Ciências Médicas no final do ano. Mas eu sei que tem algumas particulares no meio do ano. E era difícil demais entrar na faculdade de medicina, cara. Era coisa assim. Imagino. Tinham 11 faculdades de medicina em Minas Gerais. E era dificílimo, mas dificílimo. Você entrava assim, tinha gente que estava fazendo cursinho comigo lá, tinha 10 anos que estava tentando e não conseguia. Eu falei, já que todo mundo vai estudar para fazer no final do ano, eu vou fazer o intensivo, que é o que o pessoal fazia para fazer a PUC, para fazer outros cursos, que não medicina. Vou fazer o intensivo, que eu já vou ter visto tudo no meio do ano, e eu vou fazer vestibular no meio do ano, uma particular dessa. Aí eu fiz assim, passei em Barbacena e Ipatinga, que eram as duas que tinham no meio do ano, e aí eu fui para Barbacena. Que fiz bacana. Faculdade. E Na verdade, eu fiz na geladeira e no forno, né? Aí fui para a geladeira, que era Barbacena, bem frio. A faculdade é o seguinte, são 6 anos de faculdade, né? Da faculdade de medicina, e depois mais 4, 5 anos de residência, depende, que é a especialização, na verdade, né? E por que você escolheu a área da cardiologia? Cara, eu sempre gostei muito, na época da faculdade, tinha, por exemplo, a área de cirurgia e tal, eu sempre tive muita facilidade para entender as coisas. E aí eu gostava ver como é que o coração funcionava, as patologias ali, como é que agiam em cima do coração, os tratamentos. Eu sempre gostei muito dessa parte. E aí, quando eu formei, eu já decidi que eu ia fazer cardiologia. E eu falei a questão de 6 anos, mas eu, na verdade, eu formei um pouquinho antes. Eu formei com 5 anos e meio, porque quando eu estava no 11º período de medicina, que são 12, teve um concurso para médico da Prefeitura de Contagem na época, sabe? E eu fui e fiz inscrição, todo mundo fez inscrição, e eu passei em primeiro lugar nesse concurso.
Olha. Aí O cara é bom mesmo. aí o diretor na época deixou eu adiantar o último período. Quando todo mundo entrou de férias, eu fiquei nas minhas férias ali dezembro e janeiro fazendo meu último período, que era só hospital, e aí eu formei em fevereiro. Então, e minha turma foi formar só em agosto. Nossa, dedicação mesmo. Foi,